Retornamos para o nosso segundo bloco dos estudos sobre o inadimplemento das obrigações. Na primeira parte, trabalhamos o conceito de inadimplemento, destacando as suas primeiras características, relembrando que, por vezes, o descumprimento da obrigação não gera responsabilidade, porque existem formas extraordinárias de extinção, tais como novação, compensação, confusão e remissão de dívidas. Falamos também sobre as espécies de inadimplemento, notadamente destacando e diferenciando inadimplemento absoluto de inadimplemento relativo. Pois bem, nesta segunda parte, neste segundo bloco, nós falaremos sobre mora. Mora. O que é mora? Pergunta bastante recorrente. O que se entende por mora? E eu gostaria, de início, destacar o que não é mora. Mora não é sinônimo de demora, tá? Nem uma expressão que decorre de demora. Certa vez eu perguntei em sala de aula, na universidade, o que é mora? E um aluno me respondeu: professor, mora nada mais é do que o atraso. O atraso no cumprimento da obrigação. Mora é um termo que decorre da expressão demora. Não, não é. Tá? Mora não é sinônimo de atraso. A expressão mora não decorre de demora. Também não. Ok? Porque mora não se configura apenas quando há um atraso. De fato existe uma relação muito próxima entre o atraso no cumprimento da prestação e o estudo sobre a mora. Porque uma das causas, uma das hipóteses em que configura-se mora é exatamente no atraso do cumprimento da prestação. Mas cuidado, porque é muito comum dizer, mora vem de demora. Não. Mora não é sinônimo de demora. Tá? Não é sinônimo de demora e não se configura apenas quando o pagamento é realizado fora do prazo. Tá? A mora ela não se configura apenas quando o pagamento é realizado fora do prazo. Nós temos mora quando há o descumprimento da prestação obrigacional ou quando o pagamento é realizado fora do tempo, fora do lugar ou de forma diferente do que foi contratado. Quando estudamos sobre o pagamento direto, nós vimos lá quando se deve pagar, como se deve pagar, quando se deve pagar. Pois bem, temos mora quando há o descumprimento da obrigação, pura e simples, ou quando o pagamento ele é feito fora do prazo, em local distinto ou de forma diferente da que foi acordada pelas partes. Em todas as situações, observe, não é apenas tempo. Local e forma também podem ensejar mora. Nós estudamos na última parte, se estamos em busca de um conceito de mora, mora nada mais é do que o inadimplemento relativo. Inadimplemento relativo. Exatamente. A diferença entre mora e inadimplemento absoluto é que no inadimplemento absoluto a prestação não foi cumprida e agora não tem mais como ser cumprida ou não é mais útil ao credor. Já na mora, o que temos é o inadimplemento relativo. De fato, a obrigação não foi cumprida. Ou foi prestada fora do prazo, fora do local, de forma distinta do que foi contratada. Mas fato é, ainda tem como ser cumprida
e ainda tem como ser cumprida de forma útil ao seu credor. Por isso é que destaco aqui, conforme analisado anteriormente, mora nada mais é do que o inadimplemento relativo da obrigação. Ou seja, não cumprimento de uma prestação que ainda é útil ao credor e, portanto, ainda é passível de ser executado especificamente. A mora se configura quando o pagamento não é realizado no tempo, lugar ou forma convencionado pelas partes. Mora não é demora. A mora ela não se configura apenas quando do pagamento fora do prazo. A mora ela não se configura apenas quando chegou lá o termo ajustado pelas partes e o pagamento não foi realizado. Não. A mora ela se configura quando não houve o pagamento no tempo, lugar ou forma convencionados pelas partes ou estabelecidos em lei. Okay? Por isso faço questão de trazer aqui para vocês, tá, uma lição extremamente relevante do grande mestre Carlos Roberto Gonçalves, né, um dos principais civilistas, para mim, o civilista mais didático, tá, para estudos. Eu até gosto pouco mais de outros civilistas, por serem mais profundos, mais atualizados, etc. Mas o Carlos Roberto Gonçalves tem uma didática realmente impecável. E o Carlos Roberto Gonçalves nos traz a seguinte lição, diferenciando mora de inadimplemento absoluto. Mora de inadimplemento absoluto. Veja lá. Embora os dois institutos sejam espécies do gênero inadimplemento ou inexecução das obrigações, diferem no ponto referente à existência ou não ainda de utilidade ou proveito ao credor. Havendo utilidade ou proveito ao credor, a hipótese será de mora. Não havendo, será de inadimplemento absoluto. Por isso do quadrinho que nós fizemos, né? Por isso que do quadrinho que nós fizemos, inadimplemento. Inadimplemento se divide em duas espécies. Inadimplemento absoluto e inadimplemento relativo. O inadimplemento relativo é o que nós chamamos de mora. Qual a diferença entre eles? No inadimplemento absoluto, não há mais a possibilidade da prestação ser cumprida de forma útil ou proveitosa ao credor. Já no inadimplemento relativo ou mora, de fato, não houve o pagamento no tempo, no lugar ou na forma convencionado ou previsto em lei. Mas ainda é possível o cumprimento dessa prestação de forma útil, de forma proveitosa para o credor. Inadimplemento relativo, mora. Mora. Ok? Perfeito. Existem espécies de mora. Existem espécies de mora. E a depender da espécie, efeitos distintos serão produzidos. Em regra, temos duas espécies. Na Gênesis, na origem, nós temos duas espécies de mora. A mora do devedor, a mora do credor. Mora é o descumprimento da obrigação, considerando o tempo, o lugar ou o modo que se convencionou. Mora nada mais é do que o descumprimento da prestação no tempo, lugar ou modo convencionados ou previstos na lei, mas ainda possível de ser cumprido de forma útil. Esse descumprimento pode ter decorrido de ato causado pelo devedor.
O devedor simplesmente não cumpriu. Mas pode ter acontecido a situação em que o devedor se propôs a cumprir, mas o credor não aceitou. Portanto, o descumprimento relativo, o inadimplemento relativo da obrigação, a mora, pode ter sido causado pelo devedor ou pelo credor. Daí surgem as duas primeiras espécies. Mora do devedor, denominada de mora solvente, ou debitores, mora do devedor, denominada solvente ou debitores. E a segunda espécie, a mora do credor, chamada de mora accipiente ou creditores. Ok? Duas espécies iniciais. Mora do devedor, mora solvente, debitores, ou mora do credor, mora accipiente, ou mora creditores. Veja lá o artigo 394 do Código Civil, que identifica exatamente essas espécies aqui, aqui transmitidas, né? Veja lá. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar ou modo ajustado, e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou convenção estabelecer. Perfeito? Perfeito aqui a explicação, perfeita disposição legislativa. Artigo 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar, forma que a lei ou convenção estabelecer. Vamos falar primeiro sobre a mora do devedor, né? Considera-se em mora o devedor que não realizar o pagamento no tempo, lugar ou modo convencionado previsto na lei. Mora solvente, mora debitórios. Ok, perfeito. Com relação à mora do devedor, existem duas subespécies. Exatamente. Nós temos duas espécies no início, nós temos duas espécies originalmente, mora solvente do devedor, mora accipiente do credor. E aí, com relação à mora do devedor, temos duas subespécies. Mora ex re e mora ex persona. Ah, professor, latim? Latim não é importante, não. É sim, cai em prova. Tá? Já vi várias questões de concurso perguntando ali sobre a mora ex re. E outras tantas questões falando sobre a mora ex persona. E aí a questão é que não adianta só ler a lei. Nesse caso, não, porque a lei não traz esses termos. Mora ex re, mora ex persona. A lei não traz. Ela traz as hipóteses de mora ex re, traz as hipóteses de mora ex persona, que geralmente são cobradas em concurso público. Mas não traz as expressões, isso você precisa saber. Isso é a doutrina que nos traz, isso é a jurisprudência que nos revela. Mora ex re, o que é? Até rimou, né? O que é mora ex re? Mora ex re é aquela que não depende de nenhum comportamento por parte do credor. Já bem, estamos falando sobre mora solvente. Estamos falando, portanto, daquela mora que é consequência do não pagamento da prestação no tempo, lugar ou modo ajustado, previsto na lei. Nesse contexto, mora ex re é aquela que se configura independentemente de qualquer comportamento por parte do credor. Portanto, é a mora que se configura de pleno direito e
ipso iure. Automaticamente. Mora ex re. Mora ex re, aquela que independe de qualquer ato por parte do credor, portanto se configura ipso iure, de pleno direito, por força da própria lei. Professor, o que isso vai mudar? Vai mudar muito. Porque existem efeitos da mora. Existem efeitos da mora. Nós já vimos. O devedor em mora responde por perdas e danos. Responde pelos juros. Responde pela correção monetária. Responde pelos honorários advocatícios, custos processuais. Os efeitos são produzidos depois da configuração da mora. Quando que é configurada a mora? Mora ex re é aquela cuja configuração não depende de nenhum comportamento por parte da outra parte. Do outro sujeito do vínculo obrigacional, não depende de nenhum comportamento do credor. Ela acontece de pleno direito. Ela acontece de imediato, ipso iuris. Acontece por força de lei. Já a mora ex persona é aquela em que, independente do descumprimento propriamente dito, se configura dependendo de uma notificação judicial ou extrajudicial ou uma interpelação por parte do credor. Mora ex persona é aquela cuja constituição não acontece de pleno direito, não acontece apenas por força de lei. É aquela que se configura dependendo de uma interpelação, de uma notificação judicial ou extrajudicial por parte do credor. O credor tem que ir lá, por exemplo, notificar o devedor. Aí sim, notificado, o devedor entra em mora. Aí sim. Quando nós temos mora ex re, quando nós temos mora ex persona. Artigo 397 do Código Civil. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo nos remete à ideia de tempo, de data, evento futuro certo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Pegou? O inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Existe uma obrigação positiva, portanto, de dar ou fazer, líquida, ou seja, que nós conhecemos o quantum, ela está determinada, e com um termo para o cumprimento. Termo este que foi descumprido. A obrigação, ela é positiva, líquida e tem um termo. E acontece que ela não foi cumprida no termo ajustado. Pois bem, deu a data e a obrigação não foi cumprida, de pleno direito o devedor está constituído em mora. No dia seguinte está em mora. E os efeitos da mora começam então a ser produzidos. Situação típica do contrato, né? Me comprometi a te pagar um valor, que peguei empréstimo, um valor como compra de determinado bem. Fato é, me comprometi a te pagar um valor no dia tal. E deu o dia, não paguei. No dia subsequente eu já estou embora. De pleno direito, você não precisa me notificar. Precisa me notificar. De pleno direito, estou constituído em mora, e agora os efeitos da mora começam a ser produzidos contra mim. A obrigação ainda tem como ser cumprida? Sim, porque eu estou falando de mora. Se não tivesse como ser cumprida, estaríamos diante de inadimplemento absoluto. Estou falando de mora. Tem como ser cumprido? Tem.
Só que agora, ao cumprir, vou te entregar aquela prestação ajustada acrescido dos encargos moratórios já contados. Ok? Artigo 398. A gente já volta no parágrafo único, não esqueci. Artigo 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Então, outra hipótese de mora ex re. Mora ex re. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, geralmente as obrigações provenientes de ato ilícito não são líquidas. E, obviamente, não tem termo, né? Por isso que aqui é uma outra hipótese de ex re. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que praticou. Desde que praticou. Mora ex re. E aqui também, mora ex re. Mora ex re. Duas hipóteses. Quando a obrigação for positiva e líquida, não tiver sido cumprida no seu termo, ou quando for obrigação oriunda de ato ilícito, tá? Ato ilícito extracontratual. Importante fazer essa observação, tá? Ato ilícito extracontratual. Tá? Vou colocar só até aqui, ó. Extracontratual, você sabe. Tá? Porque se for um ato ilícito cometido no contexto de um contrato, aí nós veremos na aula que vem sobre juros que tem ali uma diferencinha, tem ali uma súmula que vai fazer muita diferença na sua prova. Mas isso próximo bloco. Ok? Esqueci do parágrafo único? Não, não esqueci. Vem o parágrafo único agora. Não havendo termo, então se a obrigação for positiva e líquida, mas não tem termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Percebeu? Mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Não acontece de pleno direito, depende de uma atitude do credor. Mora ex persona. Mora ex persona. Perfeito? Vamos adiante. Quais são os efeitos da mora do devedor? Vimos que a mora solvente pode ser ex re, quando se dá de pleno direito, em se tratando de dívidas líquidas, positivas, com termo, não foram cumpridas no termo, ou oriundas de ato ilícito, acontece de pleno direito. No primeiro caso, logo após o termo. No segundo caso, desde o cometimento do ato ilícito. Mora ex re. No caso específico da obrigação oriunda de contrato, se não tiver termo, depende de interpelação judicial ou extrajudicial. Preciso dar um exemplinho, rapidinho. Sim, você me emprestou a sua casa e nós fizemos um contrato de comodato. Só que não colocamos prazo para te entregar, para eu te devolver. Fizemos ali um contrato de comodato, estou utilizando a casa. Não colocou prazo. Aí você me ligou, Stanley, sai daí. Não, não saio. Pronto. Estou em mora? Não, não estou. Você não me notificou ainda? Agora, você me notificou extrajudicialmente. Tenho lá o prazo legal para desocupação. Se não desocupar, aí eu estou em mora. Ok? Ou já ajuizou logo uma ação judicial. Estou em mora. Ex persona. Perfeito? Agora, quais são os efeitos da mora do devedor? Seja ela ex persona ou ex re, constituída a mora. Quais são os efeitos? Artigo 395. Responderá ou responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, portanto, pelas perdas e danos
pelas perdas e danos, mais juros, atualização dos valores monetários segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogados. Aí os efeitos da mora. O devedor em mora responde pelos prejuízos que deu causa, juros, atualização, honorários de advogado. Esses aqui são os encargos, tá? Ah, professor, mas esses encargos são os mesmos encargos do inadimplemento absoluto. Sim, tá certo, são mesmo. Só que nesse caso eu tenho que cumprir a prestação, né? É a prestação mais. É a prestação devida, específica, mais tudo isso. Perdas e danos, juros, atualização e honorários de advogado. No inadimplemento absoluto não tem como eu te pagar a prestação específica. Tem. Parágrafo único. Se a prestação devido à mora se tornar inútil ao credor, veja lá. Se a prestação devido à mora, devido ao descumprimento da obrigação, devido ao não pagamento da prestação no tempo, lugar ou forma, se a prestação devida à mora se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitar, ou seja, recusar o cumprimento e exigir a satisfação das perdas e danos. A isso aqui nós chamaremos então de inadimplemento absoluto. Pera lá, professor. Mas como assim devido à mora? Mora não é diferente do inadimplemento absoluto? Está correto. Só que consegue perceber que, por exemplo, se eu não cumpro a minha prestação num tempo, então no primeiro momento ainda é possível cumprir, e permaneço em mora, é possível que em dado momento não tenha mais utilidade nenhuma? Possível. Descumprir a minha obrigação. Num primeiro momento, ainda era possível cumpri-la de forma útil, acrescido dos encargos moratórios. Pronto, estou em mora. Só que eu permaneci em mora por tanto tempo que já não é mais útil o cumprimento agora. Agora já não é mais útil. Inadimplemento absoluto. Então começou só mora, terminou inadimplemento absoluto. O médico tinha que fazer uma cirurgia, não fez. Não fez na data ajustada. Ainda era possível, ainda era útil a realização da cirurgia? Era. Então ele está em mora. Mas permaneceu em mora, o indivíduo morreu. Agora serve? Não serve mais. Não serve mais. Tornou-se inadimplemento absoluto. Aí eu não quero mais cumprimento. Resolver em perdas e danos. Resolver em perdas e danos. Ok? Beleza. Mais efeitos? Mais efeitos. Artigo 396. Abra aí o seu código, né? Mantém ele aberto, configura aí. Você está mexendo no computador, né? Encontra. Artigo 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre-se em mora. Peraí, professor, como assim? Não teve culpa, meu caro. A prestação não foi cumprida. O pagamento não foi realizado. Então, em situações normais, este devedor estaria em mora, não é? E os efeitos da mora seriam, então, produzidos. Mas o não pagamento decorreu de fato alheio à vontade do devedor. Não houve culpa.
então não houve mora. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este mora, não sofrerá os efeitos da mora. E artigo 399, fechando aqui a mora do devedor, o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso. O professor explica aqui um pouquinho. Simples. Imagina o seguinte. Eu tinha que te entregar um carro. E aí nós ajustamos uma data X para que esse carro fosse entregue. Antes de ocorrer essa data, antes de atingido o termo, o carro foi roubado. Por fato alheio à minha vontade. Pereceu. Eu respondo pelas perdas e danos? Não respondo. Por quê? Porque não teve culpa. Não vou responder perdas e danos. Agora, imagina que eu tinha que te entregar o carro no dia tal. Não entreguei. Estou em mora porque não fiz o pagamento, não cumpri a minha prestação na data ajustada. E aí, em mora, o carro é roubado. E aí, que muito embora tenha decorrido de caso fortuito ou força maior, vou responder. Esse artigo aqui fica muito claro na obrigação de restituir coisa certa. Lembra da obrigação de restituir coisa certa? Onde o devedor não é o dono do bem, e sim o credor. Você me emprestou o carro. O carro está comigo. Eu tenho a obrigação de restituir coisa certa. Se, estando o carro comigo, ele é roubado, eu não tenho mais o que te devolver, né? O objeto da obrigação de restituir coisa certa pereceu. O que acontecerá? A obrigação será resolvida. Eu tenho que te pagar a indenização? Não tenho. Foi sem culpa, meus caros. Foi sem culpa. A obrigação será resolvida, não há que se falar em perdas e danos. Não houve culpa. Se eu peguei o carro, saí a milhão, bati e houve perecimento por culpa, aí resolve a obrigação e respondo pelas perdas e danos. Agora, não houve culpa. Suportará o credor a perda. Não terá direito à indenização. Captou? Agora imagine o seguinte. Eu tinha que te entregar o carro no dia 20, não te entreguei o carro no dia 20, e aí no dia 25 ele é roubado. Agora a situação mudou. Eu tinha que ter entregue o carro no dia 20, não entreguei. Não cumpri a minha prestação no termo ajustado. Estou em mora. Estou em mora. O devedor em mora, o devedor que já está em mora, responde pela impossibilidade, pelo inadimplemento absoluto. Inadimplemento absoluto. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, mesmo que resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso.
durante o atraso. Aí não vem com esse papinho de que foi sem culpa. A impossibilidade se deu por fato alheio à minha vontade. É um inadimplemento absoluto, fortuito. Tá bom, mas você já estava em mora. Já estava em mora. Passou a assumir os riscos do caso fortuito fosse maior. Essa regra é absoluta? Não. Não é. Tem exceção. Existe situação em que, mesmo o devedor estando em mora, ele não responde pelo caso fortuito força maior. Cuidado com isso. A regra é de que o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, mesmo que decorrente de caso fortuito força maior. Agora, excepcionalmente, mesmo o devedor estando em mora, não responderá pela impossibilidade da prestação decorrente de caso fortuito ou força maior, se provar isenção de culpa, ou se provar que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Então, mesmo estando em mora, o devedor não responderá pela impossibilidade da prestação se decorreu de caso fortuito ou força maior, provar isenção de culpa ou provar que o mesmo fato aconteceria se tivesse desempenhado oportunamente a sua prestação. O devedor não responderá pela impossibilidade da prestação decorrente de caso fortuito ou força maior, mesmo que esteja em mora, se provar isenção de culpa, ou se provar que o mesmo fato aconteceria se tivesse cumprido oportunamente sua obrigação. Difícil imaginar, né, essa parte final aqui. Os exemplos que a gente encontra na jurisprudência vez ou outra são situações em que um indivíduo está lá com o automóvel, deveria ter entregue esse automóvel antes, não entregou, então está em mora. Aí certo dia ele vai lá, liga o carro pega fogo, explode. Ele não fez nada. Ele não foi imprudente, ele não foi negligente, não foi imperito. E nem colocou fogo no carro dolosamente. Não. Se não agiu com culpa, ele deu lá a partida, o carro pegou fogo e explodiu. Em regra, ele responderia pelas perdas e danos porque estava em mora. O carro pereceu, então sua prestação se tornou impossível, por fato alheio à sua vontade, caso fortuito. E estando ele em mora, responderia por perdas e danos, sim. Mas aí ele provou judicialmente, por meio de perícia, que o carro pegou fogo por conta de um defeito elétrico que já existia, portanto, mesmo que ele tivesse feito a entrega do carro oportunamente, qualquer um que ligasse o carro ali, ele explodiria. Mesmo que ele tivesse cumprido, o carro também pereceria. Porque mais cedo ou mais tarde aconteceria essa situação. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se esses ocorrerem durante o atraso. Salvo, não responderá, se provar isenção de culpa, ou se provar que o dano sobreviria, ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Ok? Perfeito. Mora do credor. Mora acipiende. E aí?
Puxa vida, mora acipiente. Quando que se configura a mora acipiente? Quando o credor se recusa a receber o cumprimento da prestação no tempo, lugar ou da forma como foi ajustado. Simples. O devedor entra em mora quando ele deixa de cumprir a prestação no tempo, lugar ou forma ajustada. E o credor entra em mora, por sua vez, quando ele deixa, quando ele se recusa a receber o pagamento no tempo, forma ou lugar ajustado, ou previsto em lei. Por isso, trago de novo o artigo 394, para analisarmos a sua parte final. Veja lá, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento. Isso nós vimos. Considera-se em mora o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Mora acipiente, mora creditores. Quais são os efeitos da mora do credor? Quais são os efeitos da mora do credor? Porque é muito claro que a mora do devedor é muito mais comum à nossa realidade prática contratual. A gente vê muito falar sobre a mora do devedor. Especificamente a mora relacionada ao tempo, né? Tinha que ter sido pago até tal data, não foi. Pronto, está em mora. Agora vai lá juros. Vai honorário de sucumbência. Vai correção monetária. Né? Vai honorário advocatício, né? Não necessariamente de sucumbência. O devedor tinha que ter pago no dia tal, não pagou. Juros, correção, honorários, custos processuais. Isso é muito mais comum à nossa realidade prática. Agora, e se o descumprimento se deu por ato do credor? E se o descumprimento da obrigação se deu porque o credor se recusou a receber o pagamento no prazo, na forma ou no lugar ajustado? E aí? Quais são as consequências? Parece óbvio que o devedor não pode sofrer os efeitos da mora, né? Tem que pagar perdas e danos, tem que pagar juros, tem que pagar-lhe correção monetária. Não foi ele que deu causa. Não foi ele que deu causa do inadimplemento. Foi a outra parte. Artigo 400. A mora do credor, primeiro efeito, a mora do credor subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa. Então, primeiro, a mora do credor subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa. O texto é um pouco estranho, porque tem essa expressão subtrai o devedor. É simples, meus caros. O devedor tem a obrigação de conservar a coisa. A gente sabe muito bem disso. Obrigação de dar coisa certa. Obrigação de dar coisa certa. Se o objeto perece antes da entrega, eu, devedor, vou sofrer o prejuízo. Se a coisa perecer por minha culpa, além de sofrer o prejuízo da perda, ainda vou ter que pagar perdas e danos. Se a coisa perecer sem culpa, beleza, não tem que pagar perdas e danos, mas a coisa perece para o dono e como eu não entreguei, ela ainda era minha. Eu vou sofrer prejuízo, porque se você já me pagou alguma coisa, eu tenho que devolver. Agora, imagina a situação que eu te procuro para entregar o carro e você recusa receber o carro. Imagina a situação de uma dívida quesível em que você teria que vir buscar esse carro na data aprazada, na data ajustada, e você não veio. Ou ainda uma dívida portável, eu tinha que levá-lo para te entregar e fui levar e você sumiu. Aí, estourado o prazo, dia seguinte, no outro dia, o carro é roubado.
poxa vida, eu me propus a cumprir o contrato na data que foi ajustado. E agora eu vou sofrer os prejuízos da perda. Sendo que eu só não cumpri a obrigação porque você não veio buscar e a obrigação era quesível. Sendo que eu só não cumpri a obrigação porque você se recusou a receber. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação da coisa. Estando o credor em mora, aí o devedor não mais se responsabilizará pela conservação do bem. É óbvio que, né, se o bem perecer por culpa do dolo, ele responde, é claro. Agora, ele não estará mais obrigado a conservar o bem. Perfeito? O primeiro efeito é esse, então. A mora do credor inverte o risco. Inverte o risco. Pensa dessa forma. Eu tenho que te entregar o carro. A propriedade, ela é transmitida no exato momento da tradição. Até que aconteça a tradição, eu continuo dono. Portanto, se o bem perecer, o risco é meu. Agora, eu te entreguei o carro, o risco é seu. Aí chegou a data de entrega, eu me propus a entregar, você se recusou, você não veio buscar. Eu devo manter o carro, é óbvio. Mas agora o risco não está mais sobre mim. O risco não está mais sobre mim. Obriga o credor a ressarcir. Obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la e sujeita-o a receber. Então, primeira coisa, né? Obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas para conservá-la e o devedor não estava obrigado a conservar. Primeiro detalhe é isso, mas conservei. Então, você vai me indenizar pelo que eu gastei, né? Porque você que está em mora, você credor que está em mora. E, por fim, sujeita-o a receber pela estimação mais favorável ao devedor se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. Então, esses aqui são os efeitos da mora do credor. Ótimo. Para fechar, então, a nossa aula, vamos falar aqui rapidamente sobre a purgação da mora. Purgação da mora. E aí, o que é purgação da mora? Eu já sei o que é mora. Mora é o inadimplemento relativo. É o descumprimento da prestação no prazo, lugar ou forma prevista em lei ou na convenção das partes. Se o devedor não faz o pagamento, ele, devedor, está em mora. Se o credor se recusa a receber o pagamento, ele, credor, está em mora. Se a mora é do devedor, os efeitos serão que ele vai ter que cumprir a prestação específica, mais perdas e danos, mais juros, mais correção monetária, mais honorários. Se a mora é do credor, aí, a mora do credor subtrai a responsabilidade do devedor pela conservação, o obriga a pagar as despesas que o devedor teve com a conservação e obriga a receber o bem no valor mais favorável ao devedor, se for o caso de oscilação. Esses foram contratos que envolvem oscilação de preço. Mora recipiente. Beleza. Aí, quando a gente chega no final do estudo da mora, aparece um termo chamado purgação. Purgação da mora. Você ouviu falar em purgatório, né? O que você faz no purgatório? Vou fazer uma reflexão aqui para a gente tentar encontrar o real conceito, né? O significado da expressão purgação. No purgatório, né, na doutrina católica, eu sou reformado, sou presbiteriano, mas na doutrina católica tem lá a figura, né, do purgatório. Você faz o quê? Você purifica.
Então, purgar, a expressão purgar, traduz a ideia de emendar, corrigir, adequar. Adequar. Mora é o inadimplemento. Inadimplemento relativo. A obrigação foi descumprida, mas ainda tem como ser cumprida de forma útil. Tem. Porque senão seria absoluta, né? Não seria mora. A obrigação foi descumprida, mas ainda tem como ser cumprida. Acrescido dos honorários, acrescido dos encargos moratórios. Como é que eu faço para emendar? Como é que eu faço para corrigir? Para adequar? Como é que eu faço para purgar a mora? Paga, ué. Paga. Acrescido dos encargos. Matou a charada. Purgar significa emendar, corrigir, adequar. No contexto do direito obrigacional, aquele quem mora incidiu poderá purgá-la cumprindo a prestação. Se for mora solvente. Se for o caso do devedor, tinha que cumprir, não cumpriu. Então ele poderá purgar a mora cumprindo a prestação acrescido dos encargos moratórios, ou possibilitando que seja cumprida se for mora cipiente, ressarcindo os prejuízos já causados a outra parte. Então, se eu, devedor, estou em mora, antes de você me demandar judicialmente, etc., se eu posso purgar a mora fazendo o pagamento acrescido dos encargos devidos até então. Se você, credor, está em mora, você pode purgar a sua mora como? Se propondo a receber o cumprimento e me ressarcindo pelas despesas que eu já tive. Simples assim. E é o que nós vamos encontrar no artigo 401. Artigo 401, purga-se a mora, inciso primeiro, por parte do devedor, portanto, mora solvente, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. Por parte do devedor, oferecendo-se este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes desde o dia da oferta. Por parte do credor, mora acipiente, ou creditores, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data. Até a mesma data. Perfeito? Ok. Simplesinho. Vamos parando por aqui mais esse bloco sobre inadimplemento. Voltaremos no próximo bloco falando sobre juros e sobre cláusula penal. E aí, um último bloco, trabalharemos o tema das arras e resolveremos algumas questõezinhas. Mais 2 blocos para encerrarmos o tema do inadimplemento e, consequentemente, encerrarmos a disciplina do direito obrigacional. Ok? Grande abraço, até daqui a pouquinho, no terceiro bloco. Até mais, tchau, tchau. Clique lá.